Outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama. Estudo mostra que há um rejuvenescimento da doença no país. Agora no Rede TV News. Hora de conversar agora com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, bom, a situação está cada vez pior, mais grave. Diante dessa escalada do conflito, quais consequências podemos ter de agora em diante? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que vai responder ao Irã. A intensidade dessa resposta vai dizer para a gente se essa escalada que aconteceu hoje com o ataque do Irã a Israel vai se agravar ainda mais, né? Obviamente, o conflito está se espalhando por toda a região ali. Israel está com linha de frente em Gaza, no Líbano, atacou a Síria, atacou o Iêmen, né? E já fez ataques nos últimos meses em território iraniano. Já houve uma resposta iraniana há um tempo atrás a esse ataque à embaixada do Irã na Síria. Agora o Irã entra porque o Israel violou a soberania do Líbano, né? Aqui, o que está acontecendo no Líbano é uma repetição, Amanda, de cenas que nós já vimos em Gaza, né? Há o risco e há a possibilidade da criação de uma nova faixa de Gaza no sul do Líbano. Vamos lembrar que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel tomou as colinas de Golã, território sírio, reconhecido como da Síria até hoje, e continua sob a administração de Israel. Portanto, há a possibilidade de que, se isso se agrava ainda mais, isso vire um estopim para um conflito global, para uma guerra global, porque os Estados Unidos estão dando aval, estão dando apoio a Israel e têm adotado uma posição muito dura e crítica em relação ao Irã. Portanto, a gente não pode descartar disso e vai depender da intensidade da resposta do Netanyahu. O presidente Lula está voltando do México, o avião teve um problema num dos motores, precisou rodar um pouco para gastar combustível, voltar para a cidade do México, isso vai atrasar o retorno dele. As informações que a gente tem lá do Palácio do Planalto são que a segurança está ok, que o outro motor funcionou plenamente, parece que entrou algum bicho, alguma coisa, houve uma falha em um dos motores. O presidente, chegando aqui, vai continuar tratando desse assunto e do resgate dos brasileiros no Líbano com o agravamento da situação lá. Informação que a gente antecipou ontem no portal da Rede TV e comentamos ontem à noite aqui, Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Kennedy. Quem nunca recebeu ligações indesejadas, seja de banco, telemarketing e, nessa época de eleição, até de campanhas de candidatos? Aí você bloqueia um número e recebe telefonema de outro em seguida. Hoje faz uma semana que a Anatel anunciou a lei que proíbe essas empresas de utilizarem números diferentes, mas nada mudou e o consumidor continua recebendo as ligações. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni César. Cansada de tantas ligações, Silvia decidiu começar a bloquear os números para se livrar das chamadas indesejáveis. Um monte de mensagem, basicamente, e telefonema, e sempre o mesmo número, né? O prefixo era sempre igual, e você até acaba já reconhecendo, né? Já sabe que não precisa atender aquele, porque é o mesmo que vai falar a mesma coisa para você. Mesmo assim, a situação não melhorou. As ligações persistiram, de números diferentes. A gente bloqueia, aí vem um outro muito parecido, bloqueia, aí vem um outro muito parecido, bloqueia. Deve ter uns 60 números bloqueados no meu telefone, com certeza. Porque não é só um, né? São vários. Então, como isso afeta os consumidores quando eles se cadastram na listas, é que em muitos casos eles continuam recebendo essas ligações massivas, né? Mesmo cadastrados no Não Me Perturbe, mesmo cadastrados na lista do Procon de São Paulo, ainda assim eles recebem essas massivas ligações. As empresas de telemarketing, muitas delas costumam usar um artifício. Elas ligam de vários números diferentes até que o consumidor acaba atendendo, mas agora a Anatel proíbe esse tipo de procedimento. E a multa pelo descumprimento pode chegar a 50 milhões de reais e tem até uma outra penalidade. A empresa pode até perder o direito de prestar serviço. Segundo o Instituto de Defesa de Consumidores, a solução para um controle maior das ligações é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.
O problema está principalmente relacionado à proteção de dados. E, nesse caso, falta uma atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para adequar o setor de telemarketing à Lei Geral de Proteção de Dados, exigindo dessas empresas uma base legal para tratar os dados pessoais desses usuários. A Polícia Civil investiga o possível envenenamento de 2 crianças no Rio de Janeiro. Uma delas morreu e a outra está internada em estado grave. Hoje de manhã, familiares de Ítalo Rafael Tobias Rosa estiveram no IML para liberar o corpo. O menino de 6 anos deu entrada no início da noite de ontem na UPA de Del Castilho, na Zona Norte, com sintomas de envenenamento. Ele não resistiu. Também ontem, Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, que era colega de escola de Ítalo, deu entrada na mesma unidade com sintomas semelhantes. Ele foi transferido para um hospital da Zona Sul, onde está internado em coma. A avó do menino disse que ele já se sentia mal ao sair da escola. Quando ele veio da escola, que ele chegou da escola, ele estava realmente babando, entendeu? Eu perguntei ele o que ele estava passando, o que tinha acontecido, e ele falou, só foi isso. Vó, eu comi um biscoito na escola e ganhei outro do coleguinha. A polícia investiga se os meninos compartilharam alimentos depois da aula. Entre eles, um bombom que, segundo um primo de Ítalo, teria sido oferecido por uma mulher em uma moto. A informação que a gente tem é que o Ítalo aceitou esse bombom e, andando pela rua, encontrou com um Benjamin, que estava na garupa da moto de um padrasto. E aí fez uma troca, você quer esse pedaço desse bombom? Aí o Benjamin aceitou e ofereceu um açaí que ele estava tomando, e aí trocaram. E logo depois disso, houve todo esse fato. A polícia ainda não confirma se os meninos podem ter ingerido o veneno para matar ratos, conhecido como chumbinho. Mas o laudo da necrópsia de Ítalo apontou a presença de grânulos de coloração amarronzada na traqueia e no material gástrico. A substância será enviada para análise toxicológica. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Ítalo não compareceu à escola na segunda e nem na sexta-feira e foi visto na rua, andando de bicicleta, depois do horário escolar. Benjamin frequentou as aulas normalmente. A polícia já ouviu as diretoras da escola e da UPA onde eles foram atendidos, além da professora de Benjamin. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança que ajudem na investigação. Mês de outubro, mês de alerta. O panorama do câncer de mama mostra que cada vez mais a doença atinge faixas etárias mais jovens. Mulheres com menos de 50 anos representam 30% dos casos. Juliana, 26 anos. Missilene, 45. Mulheres em faixas etárias diferentes que enfrentaram da noite para o dia um problema que afeta 74 mil brasileiras por ano. Eu falava, nossa, então tá algo estranho. Aí realmente deu. Não passava nem pela minha cabeça que eu precisava fazer o autoexame com 21 anos. Foi aos 21 anos de idade, no auge da juventude, que Juliana sentiu um desconforto na mama e resolveu buscar um especialista. Aí eu fui fazer o exame, super tranquila, e aí veio o diagnóstico que já era um câncer de mama avançado localmente. A Missilene começou a suspeitar que havia algo de errado com a mama aos 44 anos, depois de fazer o autoexame. E eu sentia aquele desconforto, aí eu passava a mão assim, né, o autotoque, a gente passava a mão e eu sentia levemente mais durinho. Não um carocinho, nada assim, é mais durinho. Eu falava, nossa, então tá algo estranho. Aí realmente deu. Apesar da incidência da doença ser maior entre mulheres com mais de 50 anos, o aumento do diagnóstico entre as mais jovens tem chamado a atenção dos especialistas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, entre 2015 e 2022, 30,5% das pacientes tinham entre 30 e 49 anos de idade. Questões ambientais, fatores genéticos, fatores alimentares, obesidade, sedentarismo, uso de pílulas anticoncepcionais por assim, mais tempo, porque estão ficando grávidas mais assim, tarde e também porque meninas estão tendo a sua primeira menstruação cada vez mais cedo, ou seja, elas também ficam mais tempo sobre uma exposição estrogênica. Isso também aumenta a chance delas terem câncer de mama mais cedo. Para especialista, o estilo de vida é um dos fatores determinantes no desenvolvimento da doença. Todas nós temos que ter como meta
uma vida mais saudável, dormir mais, manejar estresse, beber, né, menos, fazer atividade física regularmente. Quem já passou pelo tratamento encoraja outras mulheres a estarem atentas aos sinais que o nosso próprio corpo nos dá. O médico tinha falado, nossa, que bom que você descobriu no começo, porque você conhece bem o seu corpo. Conheça o seu corpo, não só as mamas, mas vai no espelho, vê como o seu corpo é. Não é porque tem 20 e poucos anos que não precisa ir no médico fazer os exames. Muito pelo contrário. E ainda a respeito do câncer de mama, pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer tentam entender por que as mulheres negras e pardas são as mais vulneráveis. Maria Amélia foi diagnosticada com câncer de mama há 4 anos. Ela só conseguiu uma vaga para iniciar o tratamento pelo SUS 6 meses depois. É um período angustiante, porque você quer que aconteça logo. Mas eu decidi ficar calma, porque quando você sabe que existe o tratamento, você tem mais ou menos uma base para, assim, vai acontecer. A técnica em enfermagem enfrenta o tipo mais agressivo de câncer de mama, o triplo negativo. As células se multiplicam rapidamente com mais chance de aparecer em outras partes do corpo, ocasionando a metástase. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, investigam a razão desses casos serem mais frequentes em mulheres pretas e pardas. O estudo revelou ainda que essa população tem maior chance de morrer devido à doença do que mulheres brancas. A pesquisa busca definir o perfil das mulheres que são mais acometidas pela doença, avaliando a associação entre ancestralidade e mecanismos moleculares, além de fatores socioeconômicos e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O objetivo é avançar no controle da doença com um planejamento adequado para essa população. Essas mulheres, elas têm menos condições de prosseguir com o tratamento. Muitas vezes elas são as provedoras das famílias e elas não podem parar de trabalhar, por exemplo, para completar um tratamento contra o câncer, que é um tratamento muitas vezes muito agressivo, que debilita muito essa mulher. E a gente precisa ajudar essas mulheres, não só a se cuidar do ponto de vista de procurar ajuda mais cedo, mas também de conseguir mais facilmente esse acesso aos serviços de saúde. Para conscientizar as mulheres sobre a doença, o Outubro Rosa foca na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, uma vez que, se tratado cedo, a chance de cura é de 95%. O exame para rastreamento é a mamografia. O Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, recomenda o rastreio a partir dos 50 anos, né, bianual, né, até os 70 anos. Né. Se a gente conseguir atingir essa meta, já vai ser um sucesso. Um homem suspeito de incendiar uma área equivalente a quase 600 campos de futebol no Distrito Federal foi preso pela Polícia Federal. No dia 25 de setembro, pouco antes do meio-dia, esse carro vermelho com 2 homens parou no acostamento dessa via do Distrito Federal. Um deles desce, entra no mato e em seguida começa um incêndio. A área de proteção ambiental fica na região de Ponte Alta do Gama, a 30 quilômetros de Brasília. O fogo destruiu mais de 380 hectares de mata, o equivalente a 570 campos de futebol. A queimada se soma aos mais de 80 mil focos registrados em todo o país no mês passado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o pior índice em 14 anos. O suspeito que causou o incêndio tem 36 anos e foi detido pela Polícia Federal. O outro homem ainda não foi identificado. O carro que aparece nas imagens foi apreendido. Até agora, 4 inquéritos foram abertos para identificar os responsáveis pelos incêndios no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, e em regiões do Distrito Federal, como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília. Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. 1º dia de outubro. Igor, vem mais chuva por aí, seca, o que podemos esperar para o mês?
Vamos lá, boa noite Amanda, boa noite Augusto, boa noite para você que está em casa. Pois é, o mês de outubro vai ser com temperaturas acima do esperado para grande parte do país. Toda essa área que a gente vê em laranja e vermelho é porque as temperaturas serão altas, mais do que o esperado para essa época do ano. Também tem previsão de chuva durante esse mês, só que em pontos de forma irregular. Olha, no Nordeste é uma chuva fraca e bem isolada. Na região Norte também ela é bem espaçada, como a gente observa aqui em todos os pontos em azul aqui no mapa. Só que no centro-sul do país ela é mais volumosa. Olha, no centro-oeste, no sudeste e principalmente no sul. Por lá chove bastante. Amanhã, por exemplo, a estabilidade se mantém no Paraná e em Santa Catarina, onde a chuva é mais forte e volumosa e pode vir acompanhada de trovoadas e ventanias. No Rio Grande do Sul, ela já começa a perder força, só que mesmo assim ainda chove no período da tarde. Em São Paulo, o tempo vai ser quente, abafado. Os termômetros podem chegar na casa dos 36 graus por causa do calor pré-frontal. É aquele calor que dá espaço para a chegada de uma frente fria. Por isso que na quinta-feira a máxima não passa dos 21. Na sexta-feira, 18 graus de máxima, cai bastante. No sábado, volta a subir na casa dos 25 graus. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado. Olha, tem bastante ventania no litoral e os termômetros podem chegar na casa dos 40 graus. Belo Horizonte marcando 34 de máxima e Vitória no Espírito Santo 33 graus amanhã. No interior nordestino, tempo quente e seco, então atenção para a umidade relativa do ar que pode ficar abaixo dos 20%. Agora, no litoral tem previsão de chuva por causa de uma brisa marítima. Na região norte, a instabilidade se mantém e a chuva mais volumosa se concentra em Roraima e também no Amazonas. Só que as temperaturas seguem altas nessas regiões. As máximas podem chegar na casa dos 34 graus amanhã em Manaus. No centro do país, os termômetros registram 41 de máxima em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você também, Igor. Obrigado. Olha, fique atento que a conta de energia elétrica vai ficar mais cara. É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, acionou a bandeira tarifária vermelha no patamar 2. Com a medida, o preço para cada 100 kWh sobe de R$ 4,46 para R$ 7,88. O aumento é consequência da falta de chuva, que fez o nível dos reservatórios cair e obrigou o governo a usar as termoelétricas, que têm energia mais cara. 2 pessoas foram presas suspeitas de assassinar um candidato a vereador em Tanguá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Gabriel Augusto Marques Medeiros, conhecido como Xuxa, e Flávia Maria Gonçalves foram presos nesta segunda-feira. Segundo a polícia, eles estão envolvidos na morte de Wellington de Aguiar Mendonça, de 40 anos, que era candidato a vereador em Tanguá, município da região metropolitana do Rio. O caso aconteceu no início de setembro. A imagem de uma câmera de segurança mostra o Wellington seguindo de carro quando outro veículo se aproxima. Ele tenta fugir dando ré. 2 bandidos descem e atiram. Um deles, segundo a polícia, é Gabriel, traficante da região. As investigações indicam que ele teria desconfiado que a vítima pudesse ser um informante. A polícia, que descartou o motivo político para o crime, ainda tenta identificar os outros criminosos que estavam no carro. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais um levantamento sobre a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal aparecem empatados tecnicamente. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes tem 27% das intenções de voto, 1 ponto a menos que na pesquisa anterior, divulgada na semana passada. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 25%, antes tinha 24,9%. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, ficou em terceiro lugar com 22,5%, 2 pontos a mais que no levantamento anterior. Os 3 estão tecnicamente empatados. Em seguida, vem a deputada Tabata Amaral, do PSB, com 8,9%, antes 7,3% da pesquisa anterior. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece em 5º lugar com 6% das intenções de voto. Antes tinha 7,1%. Marina Helena do Novo foi a escolha de 1,7% dos entrevistados. No último levantamento, eram 2,1%.
Os candidatos Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos somaram 4,6%. E aqueles que não responderam ou não sabem somaram 3,5%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de voto em um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Na simulação, Nunes venceria com 51,5% das intenções de voto contra 33,6% de Boulos. 9,5% responderam que votariam em branco, nulo ou que não votariam nesses candidatos. E 5,4% não responderam ou não souberam responder. Se a disputa fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, Boulos teria 45,1% dos votos contra 39,1% de Marçal. 10,3% responderam que votariam em branco, nulo ou que não votariam em nenhum dos candidatos. 5,5% não souberam responder ou não responderam. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 53,9% das intenções de voto, contra 28,5% de Pablo Marçal. 12,8% responderam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. E 4,7% não responderam ou não sabem. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 27 e 30 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais. Um dos atletas dos Jogos Olímpicos do Brasil, Isaquias Queiroz, veio participar de um evento em São Paulo e falou com exclusividade a reportagem da RedeTV. Veja. A Lina treina canoagem e teve aula com um professor bem especial. O grande nome brasileiro da modalidade, Isaquias Queiroz. Ele é maravilhoso, eu acompanho ele há muito tempo já. Eu acho que ele tem uma boa didática para ensinar. Em meio ao descanso pós-Olimpíada de Paris, o astro da canoagem participou da Semana Move, um evento do Sesc em São Paulo com bate-papo sobre a carreira e uma demonstração de gala. Isaquias entrou na piscina com a canoa e mostrou como é que se faz. Cada fã que esteve no local guardava uma lembrança do campeão, principalmente em Jogos Olímpicos. A de Tóquio eu achei muito interessante, e tanto por conta da cultura também que foi envolvida, eu acho que foi o mais marcante. Olha, eu comecei a acompanhar ele a partir dessa Olimpíada mesmo, que eu vi ele na passada, vi que ele conseguiu ganhar, acho que não sei a colocação, mas eu comecei a acompanhar ele a partir dessa mesmo. Mas tudo começou no Rio em 2016, quando ele foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar 3 medalhas numa única edição de Jogos Olímpicos, 2 pratas e 1 bronze, feito até então inédito. Primeiro foi um desafio, né? E eu tinha encarado ele de cabeça, porque eu sabia que nenhum atleta do Brasil tinha ganhado 3 medalhas na única edição de Jogos Olímpicos. Até aquele momento, hoje já tem a Rebeca, 4 medalhas olímpicas. De lá para cá, Isaquias não parou mais, faturou ouro em Tóquio 2021 e agora em Paris ganhou mais uma prata. Foram 3 Jogos Olímpicos seguidos, 5 medalhas conquistadas e aquela sensação de dever cumprido. Mas será que a Olimpíada de Los Angeles em 2028 está nos planos de Isaquias Queiroz? Eu vou estar com 34 anos, onde eu vou ter que saber fazer uma preparação bem feita. Eu acho que o Lauro, meu treinador, ele sabe fazer muito bem. Em 2028 a gente esperamos chegar lá bem para ganhar medalha. Se depender de mim, do meu treinador, a gente vai chegar bem para ganhar medalha. Já está prometendo? Sim, já estou prometendo porque eu tenho que acreditar que eu vou treinar bastante, que eu vou me dedicar. Esse é o tipo de promessa que o brasileiro adora ouvir, Isaquias. Se eu tivesse que parar hoje, eu pararia satisfeito por tudo que eu conquistei. O governo detalhou o bloqueio de mais de 13 bilhões de reais no orçamento. Saúde e educação estão entre os ministérios mais afetados. O bloqueio foi adotado para cumprir a meta de despesas prevista no arcabouço fiscal. O governo não pode gastar neste ano mais do que arrecadar.
Dos 13 bilhões e 300 milhões de reais bloqueados, o Ministério da Saúde foi o mais atingido, com 4 bilhões e meio. Cidades vêm em segundo lugar com 1 bilhão 764 milhões. Em seguida vem Educação com 1 bilhão 374 milhões e Transportes com 985 milhões. Os ministérios têm até a próxima segunda-feira para indicar os programas e ações que terão investimentos cortados. A contenção de despesas é feita na verba não obrigatória dos ministérios. O bloqueio vai afetar também os gastos sugeridos pelas emendas parlamentares. Foram cortados 974 milhões de reais. Já o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, perdeu 3 bilhões e 700 milhões. A Moody's, a agência de classificação de risco, elevou a nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1 com perspectiva positiva. A agência avalia que o crescimento do país está mais robusto, mas que a credibilidade da estrutura fiscal do Brasil ainda é moderada. O ministro da Fazenda comemorou a elevação da nota de crédito e disse que a mudança reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas de um cenário propício, aliás, ao crescimento e à solidez dos fundamentos da economia brasileira. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante ou determinação judicial. A regra está prevista no Código Eleitoral e tem validade até 48 horas depois do encerramento das votações, ou seja, no dia 8 de outubro, terça-feira que vem. Você sabia que o TSE possui 2 ferramentas para denúncias de crimes eleitorais? Em caso de mentiras e desinformação sobre as eleições, a população pode entrar em contato com o SOS Voto, pelo número 1491. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a denúncia ou auxilia sobre como fazer o registro pela internet. Caso seja considerada válida, ela é encaminhada para a Polícia Federal, Ministério Público, tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais. Desde as eleições municipais de 2016, o eleitor também pode denunciar outras irregularidades, como compra de votos, uso indevido da máquina pública e propaganda irregular no aplicativo Pardal Móvel. É possível se identificar ou enviar uma denúncia anônima, mas atenção, é preciso ter uma prova, seja ela uma foto, um vídeo ou áudio. Nos primeiros 10 dias de campanha, foram mais de 14 mil denúncias em todo o país. O governo federal analisa neste momento a lista de bets que poderão atuar no Brasil. Essa lista deve sair ainda hoje. Até o momento, pelo menos 180 sites já pediram regularização ao Ministério da Fazenda. As que estão em credenciamento poderão permanecer em operação, atendendo a regulamentação da Secretaria, e caso não venham a ser credenciadas até o final do ano ou não paguem a outorga, também sairão do ar. As empresas terão de devolver o dinheiro mesmo após saírem do ar. É um dever dele, é um dever legal, inclusive, de todos que tiverem dinheiro em depósito. Nós vamos derrubar os sites, porque os sites de aposta não podem estar disponíveis. Mas as casas com dinheiro depositado vão ter sempre o dever de devolver esse dinheiro para os apostadores. Hoje, representantes do governo discutiram com os presidentes da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o controle das propagandas das bets. Vamos dar publicidade exclusivamente às empresas regulares. Não faremos, em nenhuma hipótese, publicidade de empresas que não sejam regulares. Uma vez feito esse corte, a gente não tem a menor dúvida que todos os agentes que compõem esse mercado publicitário, eles vão se adequar às normas de autorregulamentação como a gente tem hoje de todos os setores. A regulamentação das apostas ganhou mais força após o Banco Central divulgar que beneficiários do Bolsa Família estavam utilizando o dinheiro do benefício para apostar. A Associação Nacional de Jogos e Loterias disse que vai recomendar a suspensão do uso de cartões de débito vinculados ao programa e defende fiscalização permanente para evitar a operação de bets irregulares.
A associação tem um propósito já desde o início. Nós só aceitamos empresas que venham a se legalizar e agora é o momento. Todas já estão legalizadas, estão pedindo a licença e as que tiverem já com a licença expedidas ficaram conosco, as que não tiverem não ficaram conosco. Então a nossa preocupação enquanto entidade é muito importante com essa transparência. Assim que for divulgada, a lista das bets irregulares ficará disponível no site do Ministério da Fazenda. Os apostadores terão 10 dias após a divulgação para fazer o resgate dos valores nas bets que estiverem irregulares. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Boa noite, até amanhã.